Questão 5. Encontre todas as soluções reais x, y, z do sistema. E aqui nós temos três equações: 2y igual a x mais 1 sobre x, 2z igual a y mais 1 sobre y, 2x igual a z mais 1 sobre z. Um sistema tem uma certa simetria aqui, né? Bom, claro que uma primeira coisa que você pode tentar fazer, isso é um sistema não linear, né? Não é dos sistemas que a gente resolve usando matriz, porque você tem incógnitas em denominador, né? Mas você pode tentar fazer uma coisa tipo substituição, até é possível fazer, né? Do tipo assim, você tenta tirar o z aqui em função de x, substitui lá, depois tira o y em função de x, joga no fim tudo lá e fica com uma equação só em x. É possível pensar dessa maneira até, mas provavelmente, eu não fiz isso, provavelmente isso vai dar alguma equação um pouco complicada, talvez até de terceiro grau. Então a gente vai tentar uma outra coisa, né? Os sistemas não lineares têm soluções, abre aspas, não lineares, elas não tem uma maneira de fazer assim única, né? De repente não tem um padrão para fazer, para resolver. Uma coisa que a gente pode tentar fazer olhando para o sistema, que salta aos olhos, né? Um certo chute, você percebe, peraí, bom, eu não posso usar zero, porque zero não vai aparecer aqui no denominador, não pode botar no denominador. Tentando algumas possibilidades simples, bom, zero está fora, tentar o x igual os valores 1 e menos 1, coisa desse tipo. Se você fizer x igual a 1, você vai ter, repara que vai dar 1 mais 1, né? Então 2y daria 2 e o y seria 1. Se o y é 1, o z vai ser 1. Repare então que x igual a y igual a z igual a 1 é uma solução, de cara você consegue achar. Mesma coisa se você fizer o x igual a menos 1, você vai obter menos 1 mais menos 1, menos 2, o y igual a menos 1, e aí você vai obter também z igual a menos 1, x igual a y igual a z igual a menos 1. Então assim, com um pouquinho de observação, a gente consegue duas soluções, os três valores iguais a 1 e os três valores iguais a menos 1. Mas isso não é resolver o sistema. A pergunta é, será que essas são todas as soluções? Porque ele quer todas as soluções, e aí que a coisa fica mais complicada. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos começar mexendo um pouco com o sistema. No caso aqui eu vou somar as três equações, né? Vou somar as três equações e vou ver o que acontece. Vamos deixar assim, a gente já pode somar aqui. O que vai dar? Do lado de cá eu vou ter 2x mais 2y mais 2x mais, vou colocar numa ordem logo, né? 2x mais 2y mais 2z, tá? Igual a x mais y mais z. Eu coloquei o 2x primeiro, 2y mais 2z mais 2x, tanto faz, né? A ordem das parcelas não altera a soma, né? Mais 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z. Como a gente tem aqui coisas em comum, né? 2x, aqui tem x, etc. Posso simplificar isso aqui, né? E eu obtenho simplesmente que x mais y mais z é igual a 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z. Então o sistema implica nisso aqui, que é uma propriedade curiosa, né? Que a soma dos três números é igual à soma dos seus inversos. Aí vocês devem satisfazer. Ok, agora a gente vai observar o seguinte. Reparem também o seguinte, eu já comentei um pouquinho com 1 e menos 1, que se o x for positivo, o y necessariamente é positivo, né? Porque se x é positivo, esse termo é positivo, esse termo é positivo, o y é positivo. E se o y é positivo, o z é positivo. Se o x for negativo, o y é negativo, e se o y é negativo, o z é negativo. Portanto, os três números têm que ter o mesmo sinal. Vamos pensar no caso positivo, tá? Então vamos pensar em x, y, z maiores que zero. Na verdade dá para fazer isso de uma vez só, colocando o valor absoluto, mas se a gente separar, talvez fique mais fácil de escrever as coisas. Vamos pensar x, y, z maiores que zero. Então eu vou eu vou pegar de novo as nossas equações, vou dividir por 2, e eu vou ter o seguinte na primeira equação, eu vou ter que y é igual a x mais 1 sobre x sobre 2, né? Isso vem daqui,
dividindo por 2, toda a equação. Isso aqui o que é? É uma média aritmética de dois números x e 1 sobre x. E agora a gente usa uma propriedade que deve ser conhecida, que a média aritmética é sempre maior ou igual à média geométrica. No caso de dois números, vale para n números. Para não complicar muito, vamos falar agora só de dois números. A média aritmética de dois números é sempre maior ou igual à média. O que é a média geométrica? A média geométrica é a raiz quadrada, a média geométrica de dois números, do produto desses números. Mas o produto desses números dá 1, e a raiz quadrada de 1 é 1. Tá? Então o que eu concluo dessa história toda é que y é um número maior ou igual a 1. Essa propriedade, né, eu comento depois com vocês essa propriedade. Se vocês nunca viram isso, a gente pode ver por que isso é verdade. E se o y é maior que 1, maior ou igual a 1, o 1 sobre y é menor ou igual a 1. Analogamente, você vai tirar os outros também, né? Você vai ter que, das equações, que o z é 2z y mais 1 sobre y, vai tirar a mesma coisa. Você vai tirar aqui o z, não precisa repetir, é só trocar a letra aqui, botar no lugar de y, bota z, e no lugar de x, bota y, você cai, vejam bem aqui na outra equação, de cima para baixo, no lugar de y, bota em z, no lugar de x, bota em y. Então você vai acabar obtendo que z é maior ou igual a 1, e portanto 1 sobre z é menor ou igual a 1, e também vai obter que x é maior ou igual a 1, e portanto 1 sobre x é menor ou igual a 1. Isso no caso de valores positivos. Bom, se isso é verdade, eu somo os três aqui. Então eu concluo que x mais y mais z é maior ou igual a 3. E daqui somando eu tiro que 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z é menor ou igual a 3. Por outro lado, nós temos uma coisa muito importante, que é isso aqui, ó. Eu vou voltar numa folha que eu já mostrei para vocês. Que x mais y mais z deve ser igual a 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z. Portanto, essas duas coisas são iguais. Como por um lado é maior ou igual a 3, por outro lado é menor ou igual a 3, a única possibilidade é que eles sejam iguais a 3. Tá? Não pode ser um número maior que 3 e ao mesmo tempo aqui ser o quê? Tem que ser menor ou igual a 3. Portanto, a gente conclui nessa história toda, nós concluímos que x mais y mais z, né, é igual a 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z. Isso é exatamente 3. Tá? Tudo bem. Mas para que isso aconteça, lembre-se que a gente tinha já o x maior ou igual a 1, o z maior ou igual a 1, y maior ou igual a 1. Isso é possível se cada um deles for igual a 1, né? Tá? Não pode ser nenhum deles. Se um deles já for maior que 1, essa soma não dá 3. Então daqui a gente vai concluir ainda que mesma coisa com 1 sobre x, né? A gente conclui que o x é igual a y, igual a z, igual a 1. Todos os três são iguais a 1 e está aí uma solução. Bom, isso foi a solução obtida no caso em que, considerando x, y e z números positivos. Se eu pensar com x, y e z números negativos, o raciocínio vai ser todo o mesmo. Tá? O raciocínio é todo o mesmo, né? Quer dizer, isso aqui continua sendo verdade, só que agora eu teria que tomar aqui, na verdade tudo bem, aqui seriam números negativos, não teria problema com isso, né? Mas você pode substituir o x por menos, substituir tudo por valor negativos. Põe no lugar de y, no lugar de x, menos 1 sobre x, para trabalhar só com coisas positivas, e você vai concluir a mesma coisa. Você vai concluir que o menos y é maior ou igual a 1, 1 sobre y, aí tem que tomar cuidado, né? Porque aí você vai ter 1 sobre y menor ou igual a menos y, vai ficar 1 sobre y, melhor fazer assim, né? Seria melhor botar 1 maior ou igual a, menor ou igual a menos y, né? Você vai mudar aqui, de qualquer maneira você vai ter menos y maior ou igual a 1, 1 sobre y menor ou igual a 1. No fim das contas, vai ter que dar isso também. Tá? E você vai ter o mesmo tipo de conclusão, só que você vai concluir, né, no fim das contas, que x igual a y igual a z igual a menos 1. Pode fazer de uma maneira também seguinte, ó, se você quiser trabalhar de uma vez só, usando o valor absoluto, né? Como você sabe que são os 3 positivos, 3 negativos, se você escrever, vou fazer aqui uma coisa alternativa para escrever dessa maneira. Você faria assim, né? O valor absoluto de y
deve ser o que? Deve ser o valor absoluto de x mais 1 sobre x sobre 2. Né? Tá? Só que aqui, bom, 2 é um número positivo, é 2 mesmo. E agora eu tenho o valor absoluto de uma soma, só que os dois termos são negativos, então eu posso escrever assim, ó, 1 sobre... Isso é verdade. Nesse caso, cuidado, nem sempre o valor absoluto de uma soma é igual à soma dos valores absolutos. Se ambos são negativos, também é verdade isso, tá? Porque vamos somar realmente em valores absolutos, eles se somam. Tá? Então a gente faria o mesmo raciocínio, dizendo que isso aqui é maior ou igual, né, que 1, porque é maior ou igual que a raiz quadrada. Opa. Maior ou igual que a raiz quadrada. Valor absoluto de x vezes 1 sobre o valor absoluto de x. Isso aqui é 1. Então a minha conclusão é que, né, o valor absoluto de y é um número maior ou igual a 1. Vou tirar também que o valor absoluto de z é maior ou igual a 1. E vou tirar que o valor absoluto de x é maior ou igual a 1. Invertendo, vou ter os menores que 1. Quer dizer, vou ter que 1 sobre y em valor absoluto menor ou igual a 1. 1 sobre z em valor absoluto menor ou igual a 1. E 1 sobre x em valor absoluto menor ou igual a 1. Né? E aí eu uso a propriedade, de novo, essa propriedade fundamental aqui. Você pode botar em valor absoluto também. Que você tem o mesmo sinal, quando eu boto o valor absoluto aqui, o valor absoluto de x mais y mais z vai ser o valor absoluto de x mais o de y mais o de z. Cuidado que isso não é verdade sempre, mas como tem todos o mesmo sinal, você pode escrever dessa maneira. Mesma coisa aqui, vai ficar os valores absolutos separadamente e você vai concluir então que a soma dos valores absolutos tem que ser maior ou igual a 3 e a soma desses aqui menor ou igual a 3, mas como eles são iguais, eles vão ter que ser 3. Então a conclusão final é que, né, no fim das contas, você resolve tudo de uma vez só, é que o valor absoluto de x tem que ser necessariamente igual ao valor absoluto de y, e tem que ser o valor absoluto de z igual a 1. Tá? E aí a gente tira, bom, se o valor absoluto de x é 1, o x é 1 ou menos 1, tá bom, se o x é 1, eu não posso agora pegar y igual a menos 1, porque ele tem que ter o mesmo sinal, e aí eu tiro todas as soluções. Os 3 iguais a 1, ou, né, x igual a menos 1, y igual a menos 1 e z igual a menos 1. Portanto, são as únicas soluções possíveis para o problema. Tá, só uma observação. A questão da média, né, que eu falei para vocês. Deve ser um fato conhecido de vocês. Mas, enfim, se não é... Média aritmética de dois números, vamos pegar dois números positivos. Por que a mais b sobre 2 é sempre maior ou igual a raiz quadrada de a vezes b? Eu tenho a, b, números positivos aqui. Pode ser maiores ou iguais a zero, né? Por que isso é verdade? Então você pode observar o seguinte, ó. Nós estamos lidando com coisas positivas, tá? Então isso aqui é verdade se e somente se. Quer dizer, daqui vai implicar no que eu vou escrever, mas eu posso voltar. A mais b é maior ou igual a 2 vezes a raiz quadrada de ab. E como são coisas positivas, bom, mesmo que não fosse, eu posso elevar ao quadrado dos dois lados. Eu vou ter aqui c e somente c, a mais b ao quadrado maior ou igual a 2 vezes a raiz quadrada de ab ao quadrado. Aqui do lado de cá eu vou ter a2 mais 2ab mais b2 maior ou igual a 4 vezes ab. Passando para o outro lado 4ab, eu vou ter que a2 menos 2ab mais b2 maior ou igual a 0. E isso aqui é um quadrado perfeito, que é a menos b ao quadrado maior ou igual a 0, que é verdade. Esses 6 somente 6 estão dizendo o seguinte: eu posso partir daqui eu chego aqui, né? Que isso aqui é isso. Daqui eu passo para lá. Como é que eu passo para lá? Eu somo 4ab dos dois lados, chego nisso. Daqui eu passo para cá, como? Extraindo a raiz quadrada, que são números positivos. Tá? Extraio, quer dizer, primeiro escrevi isso, né? Não, daqui para cá não, é simplesmente o quadrado. Daqui para cá eu extraio a raiz quadrada. Tá? E como são positivos, eu não preciso botar o valor absoluto. Tá? E daqui eu passo para cá. Então isso implica nisso. Isso é verdade, eu chego nisso aqui. Média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica. Tá? Isso é verdade também para n números. Tá? A média aritmética de n números é maior ou igual que a média geométrica de n números. Mas um pouquinho mais chato de provar. Pronto.